mais um programa do Barró e não é que ela veio mesmo. Tudo que eu invento durante esse tempo todo de programa, ela sempre vem. Pode ser por live, com pandemia, com o que for, né? E a gente dá um jeito, né, A gente dá um jeito. Seja bem-vindo, Leide Murilo. Muito obrigado. Obrigado você, amigo. Mais uma vez. Mais uma vez, que reclama você vem de novo. Sempre um encontro gostoso, né? Estar com você, com a sua audiência também. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, muito obrigado. E você sabe que quem reclamar, você vem de novo. Você viu que você veio várias vezes, né? O povo fala assim, ai, você só chama ela vai vir de novo? É, vai só vir que mais agora, uma gente, vez. assim, ele tá num nível, assim, bem diferente, né? A gente já fez entrevistas em bastidores de shows, na Sim, casa de amigo lá no quando Rio, tudo na era casa mato, do... a gente onde já... tudo era mato. Na casa do Nilton, já fizemos várias Aí entrevistas. a gente já participou do reality A Imprensa, né? A casa da Total, imprensa. é, E eu acho que eu acabei ganhando, porque eu fui o último a ir embora. E a gente fez muita bagunça lá no Rio. Foi, a gente bagunçou lá no Rio de Janeiro, na praia. Isso. Foi no Deserdei também, né? Que a gente foi do... Você fez eu gravar junto uma entrevista com o Thales uma vez, minhas pernas tremiam ali. Isso, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar em todas essas histórias. Vai ter um monte de corte hoje. Vai ter um monte de corte hoje. Ô, Leide, claro, você tá vivendo uma fase, eu acho que maravilhosa e muito mais diferente que você podia imaginar na tua vida nesse momento, né? Logo agora, depois do Estrela da Casa, no ano passado, que teve aí. Inclusive, vai sair agora a outra edição. Mas como foi pra você participar desse reality? Já quero falar isso de cara. Desse reality aí da Globo, que foi tudo uma novidade. Agora vai ter a segunda edição. Já chega com 2 pés na porta, assim. Né? Pois é, você não fazia ideia de que isso ia acontecer ou o que estava acontecendo, porque o pessoal fica confinado e isso é de verdade, né? Quando fica lá no hotel. Você não faz ideia de nada. Conta pra gente como foi tudo. Olha, na verdade foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Porque uma coisa é você passar por um concurso musical. E eu já passei pelo Ídolos, por aquele lá do Eagle, lá, Festival lá de Goiânia, entre outros que eu já participei na vida. Mas ali é um concurso musical com confinamento. E dentro da casa mais vigiada do país, que é o BBB, a casa do BBB. Era a mesma casa do Big Brother, só que era uma forma diferente. Isso. Todo mundo interpretou no começo, que era uma novidade, que seria um Big Brother só com música, meio que isso. Sim, na verdade, eu acredito até que agora, nessa segunda edição, eles vão entender que tem que falar mais de música, porque o nosso teve muito relacionamento, muita convivência, muitas provas musicais, mas também ali, por exemplo, aquela prova de raiz, assim, que você tem que ficar horas ali na prova, que geralmente tem no BBB, num reality show musical, isso vai acabar com os cantores. Né? Sim, então, sim. isso desgasta a voz e tal. Claro, então, que tinha pessoas que ficavam no bebê 18 horas daquelas provas. Difícil. Pô. Era muito tempo. Então, acredito que eles estão mudando assim, as estratégias nesse próximo. Entendi. Mas no meu foi bem em raiz. Teve provas assim... Eu era péssima nas provas. Eu tava acompanhando tudo. Só virava meme. Não ganhou o carro, hein, Leide? Não ganhou o carro. Não, eu não ganhei... Não, de verdade, gente, eu não ganhei nenhuma prova. De verdade, assim. E eu ficava assim, naquela esperança. Você nunca foi competitiva desse jeito? Então, você nunca foi assim? eu achava que eu era. Quando eu cheguei lá, né, na entrevista com o Boninho, que a gente teve entrevista na época lá com o Boninho, eu falei, não, só vão me tirar da prova quando eu estiver desmaiada. Ninguém vai me tirar, porque imagina, essa talvez seja a maior e última grande oportunidade. Aí ficou 1h30 pronto, chega, não aguentei. Não, passei mal, eu tomo muita água, imagina, eu tava dando pra fazer xixi. Se fosse e comigo tô lá também ia na ser a prova. mesma coisa. E ainda aí teve provas assim, que você está ao vivo na hora de prova e você tem que ter concentração e você às vezes se dispersa. Então teve tipo aquele joguinho da velha que você tem que fazer e olhando pro telão e você tinha que gravar as coisas e eu me desconcentro assim, eu não conseguia. Eu ficava nervosa. No nervosismo, eu errava, assim, todas as provas e virei todos os memes aqui fora. Eu imagino. E na escolha da música, por exemplo, pra gente entender, todo mundo é leigo nisso. Tinha uma lista que você podia cantar ou que não podia cantar? Como que era? Tinha uma lista de que, olha, nessa semana você pode escolher uma dessas músicas que você pode cantar. Era meio que isso ou você podia escolher aleatório? Previamente, antes do programa começar, eu tô aqui filtrando o que eu posso falar ou não, porque tem contrato, tem partes do contrato que são, que não pode dizer. Que são eternas. Assim. Tanto que ela só veio agora, que demorou um tempo ainda pra poder ela vir aqui. Então, tem coisas assim que são vitalícios, né? Entendi. De contrato. Mas assim, você previamente escolhe as músicas ali, durante ali os dias que antecede a sua entrada, você já gravou ali algumas músicas, né? Já deixou pronto ali uma lista de músicas que você vai cantar na batalha e uma lista de músicas que você vai cantar no duelo, que tinha 2 tipos de votação na semana. Então, ali, previamente, a gente deixou essas coisas preparado para que, durante o programa, vocês sabem, né? Toda semana alguém lança uma música nova. Então, já tinha sido tudo gravado antes, sim. E aí, nesse período que a gente está ali no hotel, a gente vai se preparando com esses detalhes quando o programa vai ao ar. Então, mostra ali a convivência, as provas que a gente faz no dia a dia, mais a música que vai lançar nas plataformas, que aí envolve YouTube, plataformas digitais.
você sabe que é muito mais burocrático para subir músicas, assim. É Sim. tudo previamente preparado. Se você for eliminado, provavelmente essa música não vai ser lançada e aí o trabalho é abortado ali. Ah, entendi. Olha que interessante isso, né? E como a gente estava falando, o pessoal pensava que era só um reality de música. É igual o Big Brother, só que é um reality de música. Mas não, vocês trabalhavam muito, né? Muito. Tinha que pensar no que você ia cantar, no que você ia fazer. E ainda, tipo, você não tinha noção de nada. Então, nossa, como será que o público tá recebendo isso, né? Como será que eu tô lá fora? Será que eu tô cancelada? Não, eu já entrei cancelada, né? Tu imagina, cantando gospel na Globo, no reality show, né? Então, já entrei assim. Provavelmente, eu já entrei sendo eliminada ali. Então, tanto que eu falo que a primeira batalha foi a mais difícil para mim. Aquela do Deus da Minha Vida ali, que foi a primeira participação minha, assim, numa batalha. A primeira votação foi com a cantora, foi comigo. Então, eu acho que a galera, vamos colocar ela, que ela já deve estar canceladinha lá fora, então vai ser um caminho mais fácil, vamos jogar ela. Só que nessa daí eles se lascaram, eu terminei ficando, Vamos jogar do gospel, vai ficar mais fácil. Porque eles pegam, na convivência, você vai pegando o que é fragilidade para a pessoa e você usa a fragilidade da pessoa ao seu favor. Claro. Né? Dentro de um jogo, na vida, isso é feio de se dizer, mas dentro de um jogo, querendo ou não, faz parte do jogo. Então, quando eu chego ali já falando que eu estava com medo de estar sendo cancelada por ter entrado, ali a galera já pega aquilo ali, opa, então talvez seja mais fácil colocar ela, que talvez ela seja já a primeira eliminada lá fora. Mas Deus é tão incrível comigo que eu acho que tudo tem um propósito. Eu fui ali debaixo assim, de oração, de pensar, refletir muito como seria isso. Então, acredito que quando é para ser seu momento, as pessoas podem querer ao seu redor que você saia e não vai sair. Então, logo ali na primeira semana, a galera percebeu aqui fora que foi meio injusto, assim, de já querer me colocar. Eu estava sem voz. Porque teve um show, a primeira semana ali teve um show da Glória Groove. Aí, imagina, a primeira festa ali dentro da casa, todo mundo gritando, e você começa a falar alto. Você veio da prova de horas ali, de resistência. É verdade. Tinha festa, essas coisas, é verdade. Aí, 2 dias anterior a eu cantar nessa batalha, eu já estava sem voz ali por conta de todo esse contexto. E aí você fala muito alto, é o dia inteiro. Não tem como você, vou deitar, não vou falar com ninguém, vou ficar quietinha para preservar minha voz. Não. Você vai virar uma planta, então você precisa interagir. Nisso você desgasta a voz. Então, na primeira batalha, eu estava com muito medo, assim. E a galera que fora percebeu. Poxa vida, perceberam que ela ficou sem voz e ainda colocaram ela na batalha. E aí a galera que fora me defendeu. Sim. E eu quero até mandar um abraço aqui, pra Adriana, lá de Jequié, na Bahia. Mandar um abraço pra Adriana. Ela gostou muito, que te acompanhou muito em todo o programa. Uau. E ela ficou revoltada que você ficava indo em todos lá os paredões, lá, em todas as batalhas. Ela falou assim, mas que tanto coloca essa menina lá. E ela também não curtiu que você não ganhou. Chegou até a final, mas não ganhou. Manda um abraço pra ela aí, aproveitando pra Adriana. Adriana, olha, Deus abençoe sua vida. Inclusive, eu sou filha de baiano. Todo mundo pensa que eu sou baiana. E eu amo a Bahia sem ter pisado na Bahia. Que isso? Todo mundo fala, nossa, tem um sotaque baiano, mas eu sou filha de baiano, então meu carinho aí pra Bahia, pra Adriana. E isso que você sentiu, assim, muita gente sentiu, imagina eu. E te falaram isso também? Muito. Quando depois você saiu, você se sentiu acolhida, você pensou, poxa, eu seria cancelada por eu estar cantando gospel. Mas depois você falou, não, peraí, o povo me recebeu bem. Entendeu que eu tava ali por um propósito, né? É o que eu falo ali na minha última entrevista, um dia anterior à final, a Ana Clara, no ao vivo ali, na Globo, no Multishow, faz essa pergunta, Leide, você tinha muito medo de estar cancelada quando você entrou no programa. Você tem medo de ter perdido o apoio das pessoas e tal? E aí ali eu respondo para ela. Na verdade, eu posso ter perdido o apoio de muitas pessoas, não ter tido o apoio de muitas pessoas, mas eu também conquistei uma grande parte do Brasil que não me conhecia. Então, eu também conquistei um público de pessoas que me apoiaram. E é para pessoas como a Adriana, por exemplo, que eu devo essa gratidão de ter permanecido até a final. Sim, o Brasil foi te conhecendo, né? Interessante. Você falou de... Você sabe que aqui a gente não tem padrão, né? Você tá acostumada comigo. Adoro. Mas o seu pai, que era baiano? Isso, meu pai é baiano, nascido em Teixeira de Freitas. Teixeira de E Freitas. adorava uma farinhazinha com comidinha e tal. Legal. Mas todo mundo fala que eu tenho essa mistura de sotaques, né? Porque capixaba não tem muito sotaque, né? Mas eu acho que eu sou uma mistura de tudo. Mas é sua mãe que é do Espírito Santo. Espírito Santo. Aí eles se conheceram lá. Sim. Eu quero saber agora a árvore genealógica, que tá interessante. Total. Que interessante. Aí seus pais se conheceram lá, e aí onde saiu você e os seus irmãos? Isso, todas capixabas. Só que eu acho que eu virei do Brasil, né? Morei 3 anos em Goiânia, moro em São Paulo há 5. Entendi. Então eu peguei um pouquinho de sotaque de tudo quanto é lugar, virou essa salada mista. E virou essa salada, que interessante. E também não foi fácil para você, eu lembro da situação com o seu pai. Sim. Né? Todo mundo que quando perde, assim, o pai ou a mãe, não é uma coisa muito fácil. Ainda para você, como sempre
sempre, você falou, ele foi tua referência, também sempre te apoiou e tudo. Também foi uma das fases mais difíceis pra você nesse momento também, né? Acredito que pra você, pro John. Foi. Eu imagino como deve ter sido muito difícil. Mas você encontrou força de onde não tinha, de que, olha, beleza, eu tenho que seguir com isso, porque o meu pai me incentivou aqui, então, olha, eu não posso parar. Eu tenho que continuar esse legado que ele acabou me deixando também. Que ele tocava alguma coisa assim também, né? Isso, papai era guitarrista e pastor, então eu tinha dentro da minha casa um pai pastor que era também músico. Então, além do meu pai ter me incentivado, assim, né, Wellington? Fui criada num regime muito rígido, sabe? Meu pai era daquele assembleiano, sabe, canela roxa mesmo, durão, assim, no sentido das coisas que ele acreditava. Só que eu era aquela filha rebelde que confrontava ele, mas ao mesmo tempo era muito amorosa. Então eu confrontava naquilo que eu não acreditava como ele, né? Peguei, minha mãe fala que tudo na vida a gente tem que, igual comer um peixe, você não vai comer escama, você não vai comer a parte do espinho, você vai comer aquilo que é saudável no peixe. Então eu peguei ele do meu pai todas as boas coisas que eu podia ter, aquilo que eu não concordava eu deixei de lado, mas ele é a minha maior referência até hoje, assim, de um homem que não se vendeu, que manteve ali também os princípios dele, as coisas que ele acreditava. Então lá no programa, por exemplo, eu levei um chapeuzinho, né, que me lembrava o meu pai. Em vários momentos, assim, que eu estava abalada, que eu estava com saudade da família, era esse chapéuzinho, assim, que eu colocava em cima do rosto para chorar, porque eu lembro, assim, o quanto o meu pai foi uma pessoa que ele também lutou por ideais dele, por coisas que ele acreditava, né? Meu pai era um pastor de comunidade, né? Que ele ia pessoas baleadas na porta da casa do meu pai para ele socorrer para o hospital, e as pessoas, não, você não pode levar fulano para socorrer, não, porque, né, bandido bom é bandido bom. Meu pai, ele entendia assim, ele tinha essa coisa, esse lado do ser humano, né? Meu pai olha, independente disso, peraí, eu vou fazer isso porque é um ser humano. Como eu acho, com a minha, né, com a minha instrução bíblica e tudo, pensando na coisa de Deus, não, peraí, é um ser humano, eu vou ajudar. Isso. Então, depois a justiça vê o que faz, né? Isso, meu pai era aquela pessoa que ele era um pastor de verdade, aquele cara que vai lá tirar os espinhos da ovelha, limpar, aconselhava, não passava pano nas coisas erradas, mas ele não deixava esse lado pastor e ser rígido também tomar conta do coração dele. Então, ele falava, a Leide é a mais afrontosa, rebelde, porque eu queria usar uma calça, eu queria usar maquiagem, não podia cortar cabelo, mas, ao mesmo tempo, ele falava, é a que eu tenho mais, quando eu sento para conversar, que me ouve, é aqui. E até ele morrer foi desse jeito, foi bem... Eu imagino. Ô, Leide, e hoje você tem ainda lançado muita coisa, passou aí pelas gravadoras também, agora tá com a Universal Music. Sim. Mas isso aconteceu depois do reality? Sim, a Universal é uma gravadora que tem parceria ali com o programa no lançamento dessas músicas de plataforma que eu te falei. E pós-programa eu tive essa oportunidade deles me assistindo, ter esse interesse de me levar para a gravadora. Então eu já lancei, né? Cheguei até aqui esses dias atrás, a gente já está com outros projetos agora. E a Cenísio é maravilhosa, né? Legal, é isso que eu ia falar. Então eu cheguei aqui com essa música muito boa, que é a tua identidade, a sua cara. Sim. Por mais que você seja eclética, por mais que você possa transitar em vários gêneros, você tem essa coisa de, não, peraí, a minha coisa do black, olha, é a minha raiz, isso aqui não muda, né? Você sentiu também a vontade para você trazer composições, trazer coisa sua, com a sua identidade, com a Universal também. Sim. Inclusive, essa música que eu lancei recentemente, cheguei até aqui, é uma música que eu compus antes de ir pro Estrela para lançar dentro do programa. Eu pensei, sabe quando você cria aquela estratégia? Vou aproveitar que eu tô lá do lado da piscina e vou meter a letra ali da minha nova música para quem sabe viralizar. Ah, entendi. Então eu meti doida. Eu já cheguei ali, na hora que eu entro na casa, eu cheguei até aqui, graças a Deus, caminhando eu vou. E que era essa música que eu lancei. Só que como eu não tive muitas oportunidades de... Todas as vezes que eu cantei lá, eu acho que eles cortaram. Não, peraí, que essa mulher tá querendo usar o marketing aqui, sabe? Aí, todas as vezes como eu não tive essa oportunidade de trazer essa música à tona lá durante o programa, foi a primeira música que eu lancei pós. Né? É uma música que fala de gratidão. Gravei o clipe lá no Beco do Batman, foi bem legal. Foi muito legal. Também gostei muito. Tudo que você faz é muito bom.
E eu sempre falei, ela falou de história, vai até gerar um corte aqui agora. Do nada, a gente tava num evento chamado Big Festival de 2021. E eu falei pra ela assim, olha, o Thales Roberto tá ali. Ela gosta do Thales Roberto. Eu falei, vem cá, que você vai cantar com ele agora. Ela, não, menino, para, não faz isso, lembra? Foi. E era assim, o Hélito, pelo amor de Deus, eu falei, não, vem cá, você vai cantar agora, na cara do Thales Roberto. E aí a gente fez esse encontro muito legal. E olha só, tanto tempo depois você participar de um reality e cantar o Deus da Minha Vida, Deus, né? gravar, né? Porque eu tive autorização para lançar nas plataformas, o que não é fácil. Sim. Eu sou muito grata, assim. O Thales é uma pessoa que eu não tenho amizade, não converso com o Thales, não tenho. Sim. Só que é uma pessoa que eu admiro muito como artista, né? Isso nunca vai ser tirado. Inclusive, durante o programa, muitas pessoas me cobraram, mas por que ele não te apoiou lá no programa? Por que ele não levantou torcida? Gente, eu acho que talvez eu, Lady, também teria essa preocupação, porque dentro de um reality show você está ali suscetível a qualquer tipo de erro, às vezes no calor das emoções. Sim. Então, um artista aqui fora levantar uma torcida para você também significa ele colocar o dele na reta, às vezes defendendo uma pessoa que pode cometer alguma situação errada. Sim. Então, acredito que foi muito para preservação, mas nos bastidores eu recebi assim muitas essas mensagens do que ele achou, então eu fiquei muito feliz assim. Eu vi que o Gessé também compartilhou quando você cantou tal, e foi muito legal. Mas ali dentro do reality você não podia cantar suas músicas, autoral não podia. Então, eu lancei 2 músicas, que foi Sabe Tudo e Andar Contigo. Sim, que essa Sabe Tudo eu gosto. Essa aí é a minha preferida, essa eu gosto. E é interessante como, assim, às vezes a gente faz um planejamento, Elton, mas quem sabe mesmo de como vai ser é Deus. Sim. Porque eu tive a oportunidade de lançar 2 músicas autorais dentro do programa, só que... E ali eu escolhi, olha, na primeira semana eu quero lançar essa, na segunda essa, na terceira essa. E é engraçado que eu tive a oportunidade de eu mesma escolher, mas ela não ganhou. Eu não consegui cantar no ao vivo exatamente as minhas músicas. Andar Contigo, que foi a primeira, eu falei, já vou chegar com Andar Contigo, que foi a música que eu gravei com Kento. Sim. Só que eu estava ainda confinada. Então, foi lançado igual, né, agora. A galera... Entendi. É a primeira música. Então, não deu aquele hype todo, porque eu não estava ainda no programa. E Sabe Tudo, a única semana que eu não fui para a batalha... Foi a semana que eu lancei Sabe Tudo lá dentro do programa. Então, não tive como cantar. Entendi. Você tem que cantar a música que você lançou naquela semana lá. Entendi. Mas é bom que pelo menos o público foi te conhecendo depois. Como a gente foi falando. Muita gente não sabia, mas quem é essa Lady Murilo? Aí foi lá e até seguidores. E os seguidores crescem mesmo, assim? Cresce. A gente tem uma expectativa. Você ganhou bastante. Sim, mas eu achei que eu ia ganhar muito mais seguidores. Porque você pensa, você está dentro de um reality show na Rede Globo, todos os dias, durante 2 meses. Você achou que ia ter uns 3 milhões? Não, eu achei que eu era Juliette Gospel, meu bem. Eu achei que eu era a nova Juliette do Gospel lá. Não, eu falei... A Juliette. Vou sair de lá com no mínimo milhões. Eu já pensei assim, na primeira semana, nem que seja de haters, mas eu devo ter mais de 1 milhão de seguidores. A gente já estava fazendo planejamento. Que carro que você quer ter quando você sair daqui? A gente estava achando assim, a gente estava no mundo paralelo lá, acreditando... Porque a gente está dentro do reality show confinado, você está muito fora da realidade. Sim, muito fora. E como você falou, você não faz ideia do que está acontecendo, você imagina uma coisa, mas quando você sai é outra. Como muitos também que já teve nos reality, que achou que estava cancelado, quando chegou lá fora, recebeu o carinho do público e tal, né? É diferente de quem foi realmente cancelado, quem não gostou. Tipo assim, no caso daquele Nego Di, no caso da Carol Conká, isso não é questão do Big Brother, que foram pessoas que realmente, nossa, saíram com um número alto de votação, né, e tal. Mas no Estrela também tinha essa coisa da votação e ficava bem acirrada, né, muitas das vezes. Ficava muito próximo, assim, um do outro. E depois você acompanhou tudo quando você saiu? Você ficou assistindo você mesmo ou não? Eu assisti, eu maratonei durante 30 dias o programa, assim, o dia inteiro, porque eu queria saber como eu fui vista, por que todo aquele carinho, porque eu saí de lá, eu fui andar no... E até corrigir coisas que você talvez achou que foi errado, né? Eu andei 2 dias depois que eu saí do reality, eu fui no shopping da Barra da Tijuca. E ali na Barra da Tijuca, toda hora tem artista no shopping. Então eu achei assim, ninguém nem vai me notar, porque toda hora tem famoso aqui. Eu não conseguia andar, todo mundo me abordando, tirando foto comigo. Legal. Então eu falei, gente, peraí, é porque você não sabe tudo que foi mostrado. Sim. Você tá 24 horas lá. Obviamente não vai mostrar 24 horas do seu, né? E teve vários momentos ali que eu ficava preocupação, assim, tem aquelas pessoas que viram seus amigos, tipo o Luca lá virou um grande amigo, o campeão. Legal. E aí às vezes ele brincava comigo e falava umas coisas que eu ficava, isso daí vai me complicar lá fora. E aí quando eu saí, eu falei, deixa eu assistir essa conversa aqui para ver como é que... E assim, eu percebi que
sim, eles focaram em mostrar a Lady em sua essência, mas eles não perderam o tempo ali em mostrar coisas que não valiam a pena da Lady, sabe? Então, esse momento ali, às vezes, de brincadeira, talvez não era mais interessante do que mostrar do que a Lady que cantava, que interagia, que cuidava das pessoas. Eu achei isso bem interessante, assim, deles terem me respeitado, a minha imagem, respeitado a minha história no programa. Legal. Você acha que isso também mudou você como uma cantora e mulher preta? Muito. Você acha que isso mudou pra você bastante? Você está sentindo também que tá tendo bastante mulher preta na música, seja no sertanejo. O sertanejo é muito pouco ainda. Raramente a gente vê mulheres, né, preta no sertanejo. Mas você sentiu que até mesmo com reality, com tudo, você vê que, ó, tá mudando de quando eu comecei lá atrás pra agora as mulheres pretas estarem à frente, mostrando mais o seu trabalho. Você sentiu essa mudança? E também representar também como uma mulher preta cristã, né? Porque também tem isso, né? Sim, sim. Então, assim, fora de um padrão, inclusive no próximo Estrela agora tem a Tainá, que é uma mulher preta, né? Então, e fora de um padrão do corpinho saradinho. Então, eu acho muito legal ter essa representatividade. E eu acho que eu queria muito incentivar outras pessoas. Eu coloquei o meu ali na reta, digamos assim. Mas eu acho que eu consegui representar ali uma mulher que era mãe solo, que agora eu desencalhei, né? Então, mas eu estava encalhada quando eu fui pro programa. Não fala isso. Então, assim, eu era uma mulher solo. Não fala isso. Uma Então, mãe vai entrar em outro solo. assunto aí, que não pode. Aí depois vai brigar comigo. Ainda bem que não é ao vivo, né? Não, Qualquer coisa dá um jeito aqui. Mas, então, deixa que ela não desencalhada que ela tá falando, essa gracinha dela. Não, sim, porque, assim, uma mulher mãe solo, né? E você sabe que são assuntos muito delicados ainda dentro da igreja, né? A mulher divorciada e tal. E, de repente, eu tô ali no reality show, sendo uma mãe solo, uma mulher preta, cantando um tipo de som que também não é o mais comercial no meio gospel, né? Que é essa mistura de sons da música mais dançante, mais animada, o groove, o black music. Então, assim, eu tentei representar ali com todas as formas que eu poderia. E eu acho que foi linda a minha participação. Eu, olhando assim de fora, quando eu me assisti, eu falei, eu cantei muito mal. Porque quando você se assiste na televisão, você começa a ver os defeitos. A televisão te engorda. Eu nervosa, eu sendo ali naquela... Todo mundo fala que a câmera engorda um pouquinho, uns 3 quilos, é verdade, Guilherme? Uns 10. Faz isso? Pra mim foi 10. Por aí, pra você foi 10. Engordou uns 10. Mas assim, eu fiquei... gente, como eu estava nervosa nessa apresentação, por que eu não cantei mais calma? Você começa a se autoavaliar. Sim. Mas aí, quando mostra o dia a dia da Lady ali, e eu comecei a me assistir, eu consigo entender porque as pessoas gostaram da Lady. Porque a extensão de um artista, hoje em dia, não basta só ser um artista em cima do palco. A gente veio aí de anos atrás, no gospel ou não gospel, de você só admirar o artista pelo que você via no palco. E muitos deles se privavam, não mostravam. Aí a gente vai ver, tipo, até o Michael Jackson, na época, jogava um pano em cima do rosto do filho para não mostrar o filho, para proteger a sua vida pessoal e não se expor tanto. E a gente vê hoje que isso não basta apenas para o fã. O fã quer saber como a Lady é nos bastidores. Sim. Então, o programa ele trouxe um olhar assim de você primeiro conhecer quem aquele participante como ele é fora também das câmeras, no dia a dia, como ele trata as pessoas, como ele lida no momento de pressão em vários outros assuntos, para também admirá-lo como artista. Então, acredito que a forma como eu me relacionei lá dentro foi muito mais importante do que a parte musical que eu entreguei, entendeu? Então, acho que teve essas coisas assim, do relacionamento que eu terminei conquistando pessoas que nem gostavam da música cristã. Entendi. Você até falou aí que não é nem entrar nesse assunto, mas você causou aí. Sim. Mas tô brincando, não é nada demais. Você, quando a gente conversou da última vez, você até falou por essa questão das pessoas olharem uma mãe solo, né? E de repente uma mulher divorciada e tal. Sim. Que você superou tudo que você passou, claro, não precisa também dizer, né? Você não entrou muito em detalhe, que é uma coisa pessoal sua. Mas agora você, então, casou novamente, né? Como você falou, desencalhou e tal. E é completamente diferente pra você agora, mas você ficou com medo de, olha, putz, mais uma vez eu vou entrar num relacionamento, eu tenho um filho. O John acabou gostando dele, né? Pelo que eu percebi. Que a primeira prova da mãe é essa mesmo. Olha, se meu filho curtiu e ele também respeita o meu filho, pô, legal. Aqui esse cara tem um ponto positivo. É bom até essa coisa para as mulheres, né? Vai ser o coach aqui. Vai ser a coach Lady Murilho. Mas para você foi difícil você encarar essa nova fase? Você teve medo de se relacionar de novo? Sim, tive. Eu acredito até que da última vez que nós conversamos, eu estava vivendo uma fase que eu estava com muito medo.
porque eu acho que eu estava vivendo essa fase onde eu ia num lugar e me sentia ainda julgada, assim, por ser uma mulher divorciada. Sim. E aí eu passei por esse momento, até antes do programa. E quando eu fui pro programa, eu perdi muitos medos, entre eles falar sobre isso, porque, querendo ou não, faz parte da minha história. Poxa, todo mundo me assistindo na televisão ia dar um Google sobre mim. Eu lembro até que teve um dia lá que, durante o programa, eu terminei entregando. Eu fui casado com fulano de tal, e isso... todo mundo foi pesquisar. Quando eu saí daqui, tinha uma matéria sobre isso, do dia que eu comentei sobre Reis, sabe? Então, não tem como você esconder quem você é dentro de um reality show que as pessoas vão pesquisar. Não, e até mesmo por ser quem é o ex, né? Exatamente. O povo vai saber, por ele ser músico e tal. Mas deixando bem claro, que eu sempre deixei claro aqui no programa, se um dia ele quiser vir aqui também pra gente conversar, não tem problema nenhum. As portas também estão abertas. Ele ia entrar no programa também, inclusive. Sim, e assim, as pessoas dão um Google e vão querer xeretar. Isso. Mas pra você foi sendo de boa isso. Olha, eu tô falando aqui porque a minha história faz parte, como você está dizendo. Então, terminou que lá no dia que eu quase nunca falava. E teve um dia que Leide Murillo, como é que é? Leide Murillo fala sobre... Ou Leide Murillo deixa escapar que foi casada com um músico que toca com famoso e tal. Então, isso virou matéria aqui fora. Então, quando eu saí dali, eu falei assim, cara, todos os medos que eu já tinha já foram embora, porque... Tudo que as pessoas têm que saber da minha vida, elas já sabem. Só que o medo do julgamento dentro da igreja ainda existe muito grande. Sim. E eu acredito que a minha história, por si só, se justifica. Então, não preciso ficar me justificando. A minha história, por si só, de tudo que eu vivi, o tanto que eu valorizo família, as pessoas sabem, né, e acompanharam. Então, perdi um pouco do medo de falar sobre isso, principalmente porque... Deus me deu essa oportunidade, né, de estar agora novamente conhecendo uma pessoa super legal, que meu filho super admira, né? Então, estamos todo mundo muito bem, sabe? E eu acho que ver a relação do meu filho com meu esposo. E eu namorei, noivei, casei em 8 meses, você imagina. Meu, que doideira, deve ter chamado de louca, né? Certeza. Não, sempre, como eu te falei, eu perdi os medos de falar sobre as coisas, porque eu vi que não adianta ter medo. E perdeu o medo também de, tipo, olha, perdão pela palavra, mas é tipo assim, olha, eu tô cagando pra sua opinião, o que você tá dizendo. Não, só você sabe o que é melhor pra você. Se você quiser casar com 8 meses, com 2 meses. Tem gente que fez com isso em semanas e deu certo e tá até hoje, né? Teve gente que perguntou se eu estava grávida pra eu namorar, não vai casar em 8 meses. Pois é. Então, assim, sempre se você tiver medos, então perdi os medos. Entendi. Exatamente porque eu vi que não adianta, assim, no meio que a gente vive artístico, ou você entra dentro de uma bolha e finge ser alguém que você não é, ou você já dá a cara às tapas e depois de ter ido para o reality show, acho que eu perdi todos os meus medos. E eu fico imaginando se fosse comigo, eu falo, gente, eu ia entrar no reality show, eu ia esquecer que tava a câmera, as coisas, eu ia falar assim, Você já pensou? Você tá lá e solta um palavrão? Não, palavrão nem sempre. Não, eu acho que eu não sou muito disso, não. Mas eu acho que eu falaria coisa que eu falar, agora já foi, já escapou. Mas assim, agora beleza, agora já foi. Já fizeram o código, já compartilharam. Eu acho que as pessoas tiveram essa identificação assim com a mulher. Teve um dia que o Luca, abraço, meu amigo, Deus te abençoe, o campeão do Estrela da Casa. Olha, agora eu quero você aqui, hein? Do sertanejo, incrível, lá de Goiânia. E o Luca, ele não tem papas da língua. O Lucas chega num dia assim, a gente esperando para tomar banho, uma filhinha para esperar para tomar banho, assim, a gente esperando alguém sair do banho para o outro entrar, e a gente tá sentado com a toalha na mão, ele... Mas você é solteira, né, Leide? Sou solteira. Mas você tá quanto tempo divorciada? E eu falando quanto tempo eu estava divorciada, ele... Mas você não beijou na boca, você não conheceu ninguém. Ele começou a fazer perguntas muito capciosas. E como é que você faz? Esquecendo que tá ali. E ainda ao vivo, né? Quer dizer, na Globoplay você pode ver ao vivo. Isso. Então, claro que durante 3 anos eu conheci pessoas que não valeu a pena entrar no relacionamento mais sério, de buscar ter um casamento, mas eu me permiti sim conhecer pessoas. De repente, o Luca vai lá e começa a fazer perguntas capciosas e que poderiam ser distorcidas aqui fora. Né? Então, a Leide, entendeu? Poderiam, dependendo do que eu falasse. Então, eu pego ali e falo, Luca, pelo amor de Deus, para de falar nisso, pelo amor de Deus. Eu só olhava para ele, e o microfone gravando tudo, e as câmeras para tudo quanto é lado, e eu, Luca, pelo amor de Deus. Então, assim, dá aquele desespero quando as pessoas vão entrar lá num assunto que você sabe que vai ser polêmico. Teve um dia também que a gente, numa conversa lá, a galera começa a falar sobre o que achava de pastor, o que, né, que existisse isso, e falando sobre a igreja. E eu ali, eu pensei,
uau, agora talvez seja um dos meus momentos mais desafiadores, que a galera lá fora quer saber como eu estou me posicionando agora. Sim. Então, assim, eu ir lá me posicionar como uma pessoa que foi filha de pastor, e você defender a igreja, você defender aquilo que você acredita dentro da igreja, mas sem você levantar bandeiras, você também deixando claro que, sim, existe muita coisa errada nos bastidores de todos os lugares, inclusive a igreja. Só que nós não deixamos de ir para a igreja ou de servir a Deus, porque tem pessoas que terminam fazendo, manchando ali a imagem da igreja, ou termina envergonhando a Cristo com as suas atitudes. Então, eu queria fazer uma defesa ali em continuar servindo uma igreja, mesmo que isso às vezes acontece. Pode acontecer em todas as religiões, inclusive. Então, talvez esses sejam os momentos ali que eu tive mais medo do que eu vou falar e de como isso vai ser visto. Sim, sim. A gente tem que se policiar em tudo, né? Na verdade. Tem que se policiar, porque qualquer coisa hoje, principalmente com a internet, né? Que tá essa chatice. Qualquer coisa faz um corte, faz alguma coisa, ou não distorce o que a pessoa falou e já era. Depois que jogou ali, aí vem aquela enxurrada de comentário. O povo nem sabe o que é, mas foi na onda do comentário. Ô, Leide, e o John agora tá grandíssimo, né? 11 anos. Meu Deus, gente, esse menino era um bebê quando a gente viu. Você leva o kit ainda pra quando você vai pro lugar e leva ele? Gente, vou contar. A Leide, ela leva um kit. Ela assim, ó, pra deixar ele lá quietinho. E quando ela tava fazendo entrevista, quando ela tava gravando as coisas, deixava ele lá, você ainda tem esse kit ou não? Ele já tá ele invadia, ele fala, mãe, não precisa mais. Gente, a gente, de repente, ia fazer uma entrevista, um bate-papo, e no meio da entrevista, o John Lucas chegava, mamãe, o celular descarregou. Era mais ou menos assim. Sim, não, ela tinha um kit, gente, ela tinha um kit. Ela deixava ele preparado com a comida, com as coisas, com o brinquedo, com tudo. E ele ficava quietinho mesmo, ele obedece, né? Sim. E agora ele fica indo pros palcos com você também. Ele canta, ele faz tudo. Mas isso é uma coisa dele mesmo, você nem precisou falar nada, né? Não, ele tá virando agora um pré-adolescente, 11 anos, calçando 40. Meu Deus. E ele fica ali no cantinho dele com o celular dele, mas agora eu percebo que já é uma fase pré-adolescente. Legal. Esses dias atrás, ele estava querendo comprar uma flor para levar pra menina na escola. E eu, que meu isso? filho... Meu Deus, já chegou nessa... então tem hora assim tem hora que me desafia como mãe, aí eu contar até 10 e entender que eu estou criando também um grande homem, né? Porque existe uma responsabilidade na gente agora em como explicar, como ensinar, né? Não só a ser um homem numa sociedade, mas como ele ser com a menina, como ele tratar uma mulher, como ele tratar as brincadeiras, o bullying, né? E tudo isso. Então, a gente percebe que eu estou vivendo agora uma outra fase. A fase de 11 anos eu falo que é desafiadora, porque é momentos que às vezes acontece bullying na escola, é momento onde ele quer enfrentar mais com as coisas que ele vai começando a acreditar e ouvir. Mas o John, eu tenho muita sorte, assim, no sentido de... Ele é muito obediente, ele é muito educado, sabe? Sim, ele é top, ele é muito top. Meu esposo fala assim, eu tive muita... Porque os amigos... Eu acho que o amigo de todo homem, quando vai se relacionar com a mulher que já tem um filho, tem um pouco de medo, assim. E o Caio fala, eu tenho muita sorte porque eu não precisei nem ver o John exatamente como um filho, como um grande amigo, porque ele senta e ele conversa com o John assim, muito amigavelmente. O John adora fazer as coisas com ele e ele vê que não teve essa dificuldade, porque o John é uma criança realmente que foi ensinada a respeitar as pessoas, que tem esse olhar assim, de admiração por ele, né, sem tirar o lugar do pai também. Então, ele é uma relação muito tranquila. Então, eu falo que os 11 anos dele está sendo desafiador, mas ainda está sob controle. Legal. E ele tem essa coisa com a música que, como eu te falei, você não falou nada, já vem já dos pais, né? No caso dele, já vem dos pais. Você sente que é o legado que você já está deixando? Então, o John, ele vai seguir muito nisso futebol. Ou mais ou menos? Olha, ele ama futebol. O John é muito artista, mas ele ama futebol. Ele fala muito que ele vai ser um jogador de futebol. Mas eu acredito sempre... Ele vai aposentar a mãe. Aproveita, ele vai aposentar a mãe. Não é assim, Guilherme, que a gente tem filho pra isso, não é? O filho no futebol, olha lá, o menino na Europa. Olha aí, Leide, o menino na Europa vai aposentar a mãe. Ele vai aposentar a mãe. Eu já tô pensando nas bolsas da Gucci no sapato. Originais, e ainda comprando em euro, tá vendo? Porque eu tô cansada que ele vai honrar a mamãe e vai fazer isso. Então... Ele vai fazer isso. Mas então ele é mais pro lado do futebolístico, ele é um garoto futebolístico. Só que eu acredito sim, que assim, nem toda criança que fala que vai ser jogador
cantor, de fato, vai conseguir ser. Então, acredito que ter inserido ele na música faz com que ele tenha ali uma outra opção dessa veia artística dele que ele pode desenvolver. Sim, você também já vai explicando pra ele. Já vai explicando pra ele, olha, também não é fácil, viu? Mas achando que também já vai ganhar milhões, vai ganhar muita coisa no começo. Ou seja, as bolsas da Gucci, também... se ele for cantor, já esquece. Já tem muito disso. Ô, Leide, dele achar que, nossa, já vou entrar de cara que ele viu a mãe, viu o pai fazendo tudo isso, pô, então a música vai ser muito fácil pra mim. E não é também tudo como a gente pensa. Mas hoje, como a gente falou, você tá vivendo essa nova fase. Como que tá a Leide agora? Como você se sente agora, Leide, olhando pra aquela Leide de trás? Olha, que pergunta importante. Que no nosso que a Leide de trás falaria pra você agora, nesse momento? Faça um favor de se cuidar. Você tem uma música, né, da Amanda, ainda, inclusive, que diz, né, o que você diria para o meu eu de hoje, né? Então, eu me olharia no espelho e falaria para aquela menininha lá, tipo, faça o favor de se cuidar, porque tem muita coisa para você viver, para você lutar, mas vai dar tudo certo. Tenha paciência, calma, respira, toma água. Então, hoje eu me sinto mais madura. Hoje eu olho assim para tudo que eu vivi, tenho vivido, que as coisas naturalmente vão se recolocando no lugar. Você vê, até em outubro, eu saí do programa, dia 1º de outubro, eu fiquei 28 dias dentro de casa, só maratonando o programa, e eu falei, o que mudou na minha vida? Porque eu achei que o programa tinha dado mais status e tal, e agora eu voltei para minha realidade, vou ter que esperar voltar aos shows, e estou aqui encalhada dentro de casa e maratonando o programa e comendo uma pipoca no sofá. E aí, 28 dias depois que eu saí do programa, eu fui no Pagode Gospel, que foi onde eu conheci o Caio. Legal. E ali... Foi no Dardizinha com os caras do Pagode Restaura, não, né? Não, foi no Marcados, né? Que também são Marcados, sim, que também eu sempre com eles também. É um evento que eles tinham lá em São Caetano. Então, assim, aí naquele dia foi a primeira vez que eu saí, depois de 28 dias que eu fiquei confinada dentro da minha casa. E eu fiquei assim, tá, mas e agora, minha vida e tal? E ali eu já tive essa oportunidade de conhecer uma pessoa, ter um recomeço, estou muito feliz. Então, acho que eu diria para essa menina lá de trás, calma, tudo tem um tempo. Então, às vezes eu sofria, porque eu era aquela mulher também... empoderada, que estava ajudando a empoderar outras mulheres, uma mulher vaidosa, mas que sentia, às vezes, as minhas não vou nem falar carências, mas as minhas faltas. Então, eu também queria me sentir completa novamente, no sentido de um relacionamento. Então, eu acho muito incrível a gente poder viver cada fase. Então, eu vivi a fase lá da mulher que lutou por um casamento, a mulher que depois teve que recomeçar sozinha, uma mãe solo, e representando várias mulheres, e agora também eu represento uma mulher que está vivendo uma fase feliz, amadurecida, amando muito, apaixonadinha, porque 8 meses de relacionamento tem que estar apaixonada, porque senão não passa. Então, eu tenho vivido essa nova fase agora também de mais maturidade, não ter tantos medos de se expor, porque depois de ter ido para um reality não dá para ter esse medo mais, né? E entender que tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. Legal. E, Leide, caminhando já para os finalmente, você tem coisa ainda nesse mês de agosto, que eu vi que você estava postando vários banners lá. Sim. Agora, dia 9, sábado, já tem isso, né? Isso. É isso agora que vai estar com a Exla e o povo lá? Sim, então, cara. Faz o merchan, aproveita, vai, faz o merchan. Ó, você que está assistindo agora, é sábado. E se você está assistindo depois, já passou. Mas você ainda está em tempo e você está assistindo, é sábado. Você vai estar lá com o pessoal da Sapopemba, não é? Alguma coisa assim? Vai lá, aproveita. Você lembrar, faz o merchan. É no Real Parque, vamos ter um show. Aqui em São Paulo, nós temos muito desses eventos, né, culturais, que envolve ali um algodão doce, um pula-pula para a criançada durante a tarde. Legal. E os pais também vão ali ter a oportunidade de ter acesso a esse show, né, da Exla, Tom Cafe, aí tem o Alcubo, tem Nicole Francini. Então, também temos agora no dia 18 e no dia 30 de agosto também. Aí a galera tem que entrar lá no Instagram para olhar o interesse de tudo, né? Aí você já aprendeu a fazer o certo. Que para poder você ficar por dentro, qual que é o Instagram? Vamos lá? Você acha que eu ia pagar pela arroba aqui? E aí, então, o que acontece? Essa galera pode ir lá e acompanhar. Tem muitos shows em setembro também chegando pra gente. Graças a Deus, assim, é muito bom. Eu fiquei confinada nesses 2 meses, né? Exatamente em agosto e setembro do ano passado. E é o período que mais existe shows aqui em São Paulo. Então, por isso que eu te falei que quando eu saí do programa, eu fiquei, poxa vida, parece que o programa meio que deu uma flopada. E eu perdi a melhor fase dos eventos. Mas existe um propósito, o Wellington. Né? Já que a gente está finalizando, eu gostaria de fechar também dizendo isso. Né? Tem muitas pessoas que me procuraram durante esses últimos meses para me perguntar,
O que você acha que mudou na sua vida? Você ter participado de um reality show na Globo? Que conselho você me daria? E eu falaria... não perca uma oportunidade, não deixa de estar numa oportunidade que pode fazer você aprender. Então, por mais que isso não tenha ali um grande hype para a sua vida artística, no sentido números, você vai viver uma experiência que vai te amadurecer. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu poder entender que os propósitos de Deus na minha vida, ele tem que abranger todos os lugares. Então, se o Senhor me levar para cantar no reality show dentro da Globo, eu vou cantar, independente do que as pessoas acharem. Porque a gente precisa entender que ser igreja é fora de 4 paredes. Sim. E ser crente, ou ser luz, ou ser um artista cristão em cima do palco é muito fácil. Eu quero ver você ser reflexo de Jesus no dia a dia, perto das pessoas do seu trabalho, perto das pessoas na sociedade, respeitando as pessoas, não sendo intolerante com as pessoas. E estou ali no programa, eu estava lidando com 13 pessoas diferentes, de religiões diferentes, onde eu tinha que ter uma convivência boa com todos, respeitando a todos. E ali teve vários momentos que, tipo assim, eu enfrentava a pessoa ali na batalha, mas que saímos aqui fora. Nossa, que experiência que foi bacana pra gente. E, poxa, Ramalho, rapper, a gente se enfrentou na batalha. E hoje aqui fora a gente é amigo. Ele foi no meu casamento, sabe? Então, eu penso que a gente tem que ser reflexo de Jesus em todos os lugares. Então, não tenha medo de você, às vezes, ousar, de você representar, porque eu acho que se grandes nomes na música tivessem medo de fazer algo diferente, não teriam chegado onde chegou, né? Como o Thales, como o Michael Jackson, como o Eli Soares, como vários outros artistas que nos representam hoje na música. Então, acho que nós cristãos também podemos estar em todos os lugares, mas sendo reflexo de Jesus. Trazendo a verdade do que é ser um cristão de verdade nos lugares, sabe? Eu acho que em todos os lugares eu quero estar tendo essa oportunidade de falar do amor de Jesus, mas o Jesus verdadeiro. Exatamente. Que sensacional. Muito obrigado, minha amiga. Muitíssimo obrigado. Sabe que as portas sempre vão estar abertas. E um dia eu quero fazer o programa do Barroca Kids com o John, hein? Eu sei que vai ter altos papos. Se deixar, ele fica mesmo, né? Altos papos. Na verdade, talvez o próximo seja eu entrevistando ele, porque eu não deixo ele falar, não deixo nem ele perguntar. Não, você fica à vontade. Eu gosto disso. Você sabe muito bem disso, que pra mim não tem problema nenhum. Você pode ficar aqui falando à vontade. Tudo Lady Murilo, plataformas digitais. Quiser colocar agora na playlist, cheguei até aqui. E ela chegou até aqui e veio dar essa entrevista maravilhosa pra gente. Então, cheguei até aqui, tá disponível em tudo. Faz o merchan mais uma vez aí. Põe na playlist e tudo. Sim, também quero agradecer primeiro. No YouTube, né? Quero agradecer a essa oportunidade mais uma vez. O programa do Barro sempre me gera oportunidades muito boas. Que eu falo sempre que essa galera da mídia que nos ajuda a chegar nos lugares, né? Então, eu nunca vou... Eu podia ter virado a Juliette Gospel lá, que eu ia continuar vindo aqui no Barro conversar o tempo todo, porque a gente tem muito papo aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, corra lá nas plataformas digitais, no YouTube. Sempre tem música nova, muitas coisas. Agora, inclusive, essa semana, eu vou começar a lançar conteúdo sobre o programa, reagindo aos episódios do novo Estrela. Legal, faz isso, vai ser top. Gente, eu vou pegar aqui. Legal. Então, corre lá, acompanha lá no Rios e no meu canal de YouTube. Se você estiver inscrito, você vai receber lá a notificação. Já compartilha para todo mundo. Vai ser sensacional, vou ficar esperando por isso. Mas esse foi mais um programa do Barro. Muitíssimo obrigado, viu, Guilherme, mais uma vez. O Guilherme tá aqui na técnica. E o Tagarela Estúdio, que é legal, você viu? Tem camarim, tudo. Você fez até stories lá, né? Total, ela é terrível, amei. gente. A galera que é top. Ela faz history e tudo. Fica uma linha, às vezes, lá, de tanto history que ela faz lá. Fica uma linha. E o povo vê tudo, né? Principalmente você gosta de cuidar da vida dos outros, gosta de ver, né? Eles adoram saber o que a gente tá fazendo. Às vezes nem curte, mas quer saber o que a gente tá fazendo. Esse foi mais um programa do Barro. E é isso, semana passada a gente esteve aqui com o Nesk. Uau. E hoje foi com você. Agradecer aí a Universal Music também, que sempre abre as portas, e a Renata Senizio e toda a equipe, todo mundo. Obrigado. Tá chique. Obrigado, Hélio. Deus abençoe sua vida, amigo. Amém, obrigado.